a um Deus, ou para um Deus, ou para um ser que nós não conhecemos. Não, nós nos sujeitamos para esta configuração de um Deus que ama, que se deu, que se entregou, que se doou, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor. Esse Deus, antes de entrar aqui na outra parte da mensagem, esse é o Deus que, porque Ele é Deus, porque o Filho veio, Ele perdoou o pecado de ontem, Ele perdoou o pecado de agora, e o pecado de amanhã e de depois de amanhã já está tudo perdoado. Ele pagou toda a dívida, Ele pagou tudo aquilo que era contrário. Jesus, aquele que foi enviado pelo Pai que ama, que me amou, que te amou, que nos amou, e então tudo está certo, quitado, pago. É este Deus que Tiago está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu creio que você, a igreja do Senhor, nós entendemos esta sujeição. Se não entendemos, pelo menos nessa síntese que dei aqui, muito rápida, você entendeu um pouco a quem você está se submetendo, se sujeitando, amém? Você está se sujeitando a alguém que fez tudo por você, alguém que criou. Eu quero aqui abrir mais um pouquinho só para que você entenda de forma um pouquinho mais profunda o que é isso. Eu pergunto para os irmãos, se você está passando por uma necessidade e que você não pode compartilhar essa necessidade com ninguém, e alguém, de repente, chega até você e te ajuda nesta necessidade, ela te socorre nesta necessidade. Pergunto para você, você não seria eternamente grato a esta pessoa? E sempre que você de repente lembrasse dessa pessoa, ou que você se encontrasse com essa pessoa, o que é natural? Você reconhecer, você ser grato a esta pessoa que te auxiliou, que te ajudou no momento difícil da tua vida, em que ninguém sabia, mas chegou aquela pessoa e te ajudou. Eu estou falando de uma sujeição a um Deus que Ele não só te ajuda, te ajudou e te ajudará em uma circunstância da tua vida. Tiago está falando de um Deus que Ele contempla toda a essência da tua vida, tudo. Nós às vezes não nos deparamos ou não paramos para pensar a grandeza do Deus do qual nós servimos, a grandeza do Deus do qual ele disse: Deus amou, João, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago está exprimindo esta situação aos irmãos ali. Tiago está trazendo esta essência de submissão. Amém, igreja? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Muito bem, mas eu quero então, diante desta abertura e diante daquilo que você entendeu de sujeição, trazer isso de uma forma prática para nós. Qual seria o benefício prático desta sujeição? Qual seria o benefício prático de nós nos sujeitarmos a este Deus? Tiago então constrói aqui algumas ideias para nós, do capítulo 1, do capítulo 4, do 1 ao 7, do 1 ao 7. Ele constrói aqui algumas coisas. E
E por que eu tenho que me sujeitar a Deus? Por que Tiago fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus? Sujeitai-vos, pois, a Deus, capítulo 4, versículo 1, porque ele diz que nós nos apegamos aos nossos deleites. Nós somos pessoas que gostamos de nos deleitar daquilo que Deus não se agrada, daquilo que não se quer, que não se deve. E aí ele diz assim, olha, sujeite a aqueles que são, aquilo que é o seu deleite, coloque sujeito de Deus. Eu pergunto para a igreja, irmão, não tem coisa que a gente gosta de fazer, mas você sabe que não deve fazer? Você não faz, por que você não faz? Você não faz e você tem força de não fazer à medida que você está submisso, sujeito a Deus. Quando você está sujeito a Deus, você não se deleita com as coisas desta vida. Ele diz no verso 1, é que temos vossos deleites. Esses deleites geralmente, como que é? Não está alinhado. Geralmente a maioria dos deleites não estão alinhados com aquilo que Deus quer, com a visão de Deus, com aquilo que Deus estabelece para mim e para a tua vida. Então a primeira coisa prática para que nós possamos aplicar aqui a palavra de Deus nesta noite, eu me sujeito a Deus obedientemente, voluntariamente. Por quê? Porque a minha vida, os meus deleites, o que eu quero, na verdade é me deleitar. Mas quando eu me sujeito a Deus, eu então entendo que não é por este caminho, que não é por aquilo que eu desejo, aquilo que são os meus deleites naturais. Não, eu fico submisso a Deus. E sendo submisso, sujeito a Deus, querido, com certeza, muitas das coisas que você queria entrar e se deleitar, né? Você olha e fala, opa, aqui não, porque o Espírito Santo te comove, porque você está sujeito a Deus. Sujeito a Deus, esta é uma questão prática. Por que eu devo me sujeitar? Porque eu, na minha natureza carnal, amém? A natureza carnal me leva para deleites desta vida, mas sujeitando-me a Deus, eu deixo tudo isso de lado. O segundo aspecto de prática é que este segundo aspecto ele fala aqui das cobiças e invejas. Segundo, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos. Querido, igreja, sem irmãos e irmãs, a sujeição, por que nós devemos estar submissos a Deus? Tiago diz, sujeitai-vos a Deus. Por quê? Porque é natural que você esteja numa dispensação de cobiçar. É pecado cobiçar? É pecado cobiçar. Mas eu pergunto, existe cobiça ou não existe cobiça? Se você não tomar cuidado, e eu vou dizer aqui um exemplo muito rápido, prático, e se você não tomar cuidado, você entra pelo caminho da cobiça, pelo caminho da inveja. Inveja e cobiça são duas questões muito difíceis. Mas eu pergunto para você, olha, você quer ver? Vou dar um exemplo bem prático aqui para nós. Bom, eu vou falar de carro, porque eu gosto de carro, mas poderia ser casa também, para as irmãs pode ser bolsa, pode ser sapato, pode ser uma viagem, enfim. Alguém aqui, um irmão viaja, eu vou pegar uma viagem, né? Falei de carro, mas vou para viagem. Viaja lá para Paris. Para Paris. Você não gostaria de ir para Paris? Quem não gostaria de ser? Gostaria de ir para Paris? Alguém aqui gostaria de ir para Paris? Vocês ficaram com medo de responder, por quê? Não é pecado você desejar ir para Paris. Mas o que acontece? O irmão foi para Paris, voltou, foi para Paris. Se você não tomar cuidado e você começar a ver que o irmão foi para Paris e você cobiça ir para Paris e fica e quer fazer, né? E tem inveja dele porque ele foi para Paris. Começa a ter uma inveja,
começa a jogar ele de escanteio, começa de repente falar com outro irmão, porque ele trata disso aqui, viu? Tiago estava tendo um probleminha aqui na igreja também, algo parecido com coisa desse tipo, né? Ah, como eu gostaria. Ah, aquele irmão foi para Paris, olha, foi para Paris, né? E tal, o que é isso? Inveja, cobiça. Se você não tomar cuidado, você entra, é uma linha muito fina. Agora, como que eu faço para não entrar neste caminho? Eu sujeito-me a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Esse é o segundo aspecto. Por que eu me sujeito a Deus? Eu me sujeito a Deus porque eu sou tendencioso a cair nos deleites. Por que eu me sujeito a Deus? Porque eu sou tendencioso a cobiçar, a invejar. Por que eu me sujeito a Deus? Porque eu também faço oração que não é respondida. Se eu não me sujeitar, eu começo a orar e pedir um monte de coisa. E geralmente as orações que não são respondidas são orações pelas quais nós fazemos também. Ele explica orações que são para satisfazer a nós. E a oração que é para nos satisfazer, Deus não responde. Porque a palavra de Deus diz, João capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Significa dizer, baseado nesse texto, que a oração que você faz para os seus deleites, para os seus prazeres, para a sua vontade, não é que Deus não escuta, porque Deus escuta porque ele não é surdo, mas ele não responde. Porque Deus só responde a oração que está afinada com o propósito dele. Agora, como que eu chego a estar nessa disposição de que a minha oração, então, é respondida? Diga para o seu irmão assim: sujeitai-vos a Deus. Isto é que Tiago está construindo, mas existe uma outra situação, igreja. É o quê? Por que eu tenho que me sujeitar a Deus? Então eu tenho que me sujeitar a Deus por causa dos meus deleites. Eu tenho que me sujeitar a Deus por causa de uma possível inveja, cobiça. Eu tenho que me sujeitar a Deus porque eu posso caminhar por uma oração em que eu peço só para mim. Eu tenho que me sujeitar a Deus por uma outra questão que Tiago coloca. Ele coloca uma outra situação aqui, que é justamente por causa do mundo, o mundanismo. Ele diz aqui no versículo de número 4, adúlteros e adultos, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. A amizade do mundo é quem gosta das coisas do mundo, né? É quem curte as coisas do mundo, é quem se deleita com as coisas do mundo. Então, Tiago está falando assim: olha, sujeite tudo isso, esteja e coloque tudo isso em submissão, igreja. Submissão. Eu estou pregando aqui, estou falando, irmãos, para uma situação em que não existe aqui bom. Como diz o texto, nós sabemos, bom é Deus. Não vem você me dizer aqui, lógico, nós estamos num caminho de santidade, num caminho de fugir de tudo isso, mas nós ainda estamos neste mundo, e este mundo ainda tem coisas que, e aí, querido, se você não tomar cuidado, você começa a gostar das coisas do mundo. Mas o texto diz, Tiago, olha, adúlteros e adúlteras, e aqui é adulteração mesmo, adulteração espiritual. Você adulterar e você não seguir aquilo que Deus quer, e você começar a amar as coisas do mundo. Você tem amizade com as coisas do mundo, mas não tem amizade com as coisas do céu. A amizade com as coisas do mundo é você gostar das coisas desta terra, gostar, por exemplo, nós abriu mais 3 ou 4 bares aqui na rua, acho que vocês viram. Então, assim, a amizade não é que é pecado você ir comer aqui ou ali, mas quando você só foca a sua vida, você está na roda de bebida, na roda de
de estar com mulheres, não é? De viver só essa vida social. Isso te traz o quê? É mundano, é prazeroso e sempre está ali. Você não tem o desejo, o mesmo desejo de estar na casa de Deus. Você pode estar, por exemplo, amando as coisas do mundo, como você sempre, todo final de semana, você tem um lugar para viajar. Você tem dinheiro para viajar e você viaja. Você tem dinheiro para comer e você come. Você tem dinheiro para fazer isso, aquilo e você faz. Você ama fazer as coisas deste mundo. Agora, quando é para fazer as coisas do céu, vamos aqui convocar um jejum e oração. Ah, não, é muito difícil. Vamos aqui ter uma semana de santificação. Ah, é muito complicado. Vamos aqui fazer um congresso de oração. Olha, que benção, fazer um congresso de oração. Congresso de oração, isso não pega, está fora de moda. Que negócio é esse, pastor? Então, você está pegado com as coisas do mundo, você está tendo mais amizade com as coisas do mundo, e quando fala as coisas do céu, parece que não te comove, você não tem o desejo, você não tem aquela mesma alegria. A amizade do mundo, Tiago está dizendo, é inimizade contra Deus. Portanto, Tiago diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Por quê? Irmão, eu cheguei outro dia aqui, acho que eu já falei para os irmãos, tinha uma perua, o rapaz pôs a perua ali, e ele tem um forno assim que ele fez na perua, e aí me chamou a atenção aquela perua, porque aí eu fui lá e perguntei para ele o que ia fazer. Ele falou que ia assar pizza, pão, tudo. Mas eu falei, rapaz, esse negócio eu quero ver, eu vou um dia comer aqui e tal, né? E então, chama atenção. As coisas do mundo te cativam, né? Há pecado algum, e eu comer uma pizza, comer um pão no forno lá da perua? Não tem nenhum pecado. Agora, o problema é que quando isso começa a tomar o lugar da tua adoração a Deus, do teu serviço a Deus, do teu ministério a Deus, então Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. E por que muitos estão se perdendo? Porque não tem mais sujeição a Deus. Existe uma outra coisa que Tiago fala, capítulo 4, versículo 5, existe uma luta interior, como a mesma ideia dos deleites, mas ele diz aqui uma coisa muito interessante. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Porque existe uma luta interna. Logicamente, irmãos, jamais nós podemos achar que os ciúmes aqui descrito é os ciúmes que a gente tem desse mundo. Aqui é uma outra proposta, mas eu não quero entrar nisso agora. Mas aqui é o contexto da carne que combate contra o espírito. Há uma luta da carne com o espírito. Há uma luta. E esta luta interior, ela só é vencida na tua sujeição a Deus. O quanto você está sujeito a Deus? O quanto você, todas estas coisas, você tem colocado sobre o escrutínio de Deus? Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz lá, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que está aqui dentro de mim, este mal que eu não quero fazer, eu sempre faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então vem de novo aquela construção que eu disse para você no início, de sujeitar a Deus. O Deus, este mesmo Deus, é o único Deus que pode trazer com que essa luta, como Paulo disse, essa luta só pode ser vencida com a resposta de Romanos capítulo 7, 25, que ele diz assim, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Igreja, nós não venceremos este mundo se não for pela palavra,
se não for pelo sangue de Jesus Cristo, se não for por Jesus, por Jesus. E quando nós nos debruçamos e paramos para analisar este texto de Tiago, então, indo para a conclusão, ele diz em 2 últimos tópicos o seguinte: por que vocês têm que se sujeitar? Porque ele nos dá graça. Sexta razão, porque eu tenho que me sujeitar. Antes da maior graça. Ele dá maior graça. Repita após mim: o sucesso na vida cristã está na graça. Ele te dá graça, ele te dá maior graça. O sucesso da tua vida cristã está na graça. Está na graça. Ele te dá maior graça. E por fim, lá na 7ª coisa que nós podemos aprender aqui de Tiago, capítulo 7, de se sujeitar, capítulo 4, versículo 7, ele diz aqui, na continuidade do versículo 6, ele diz assim: portanto, diz, Deus resiste os soberbos. Agora eu quero que você redobre mais uma vez a tua atenção aqui. Por que eu tenho que me sujeitar a Deus? Por causa do meu orgulho. Por causa do meu orgulho. Eu tenho que me sujeitar a Deus porque eu tenho um orgulho que me atrapalha na minha caminhada. O meu orgulho resiste à presença de Deus. Só que esse orgulho que resiste à presença de Deus, ele é ruim para mim, ele é ruim para a minha caminhada. Por que as pessoas têm a dificuldade de receber a Jesus? Porque existe um orgulho no sentido de que ele não é digno, um orgulho no sentido de que de repente ele se acha melhor e que ele não precisa de Deus. Ele é um orgulho no sentido de tudo que ele já fez e agora não existe mais esperança para ele. Então, existe um orgulho dentro do ser humano. E esse orgulho é um orgulho que atrapalha. E nós, como cristãos, temos que tomar cuidado para vencermos o nosso orgulho. Porque nós temos um orgulho também e podemos cair nessa vala comum de nos orgulharmos de sermos cristãos. De nos orgulharmos de que somos melhores do que outros porque somos cristãos. Não, nós não somos melhores. Nós somos apenas lavados e remidos pelo sangue de Cristo, do qual nós cremos, aceitamos, recebemos a graça e então estamos aqui. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o verso 6 diz assim, que Deus, ele resiste àqueles que o resistirem. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste. E aqui eu quero entrar num aspecto muito interessante do orgulho. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, Deus tem um plano na tua vida e você fica resistindo por causa do teu orgulho. Você resiste o chamado de Deus, você resiste a obra de Deus, você resiste àquilo que Deus tem dito para você que é para você fazer, você tem resistido àquilo que você precisa deixar para que Deus possa operar, você tem resistido muitas das coisas pelas quais Deus fala assim, abandona, deixa, retira, porque para eu entrar, para eu fazer, você tem que tirar, você tem que abrir mão, você tem que permitir. E aí você resiste, essa resistência atrapalha a tua caminhada cristã. E às vezes aquilo que você não consegue chegar no ápice daquilo que Deus tem, porque você tem no seu orgulho resistido o plano de Deus para a tua vida. Cuidado com isso. O que temos
Ao contrário disso, é a humilhação. Diga humilhação. O que temos quando nos humilhamos, irmãos? Nós temos a graça, logo no versículo 6. E no versículo 10, vai para o 10. Humilhai-vos perante o Senhor. Se você resistir, você está indo contra Deus. Amém? Se você está resistindo, você está indo contra Deus. Você sabe o que você está resistindo. Você sabe aquilo que você tem que fazer e você fica resistindo. Sabe aquele tipo de, por exemplo, se tem alguém que Deus usa como profeta e Deus dá uma mensagem para ele e ele resiste e não entrega, existe algo dentro dele, ou um medo, um orgulho de não entregar, seja a mensagem boa ou ruim, mas ele resiste. E se você resiste, o que você está indo contra? Deus. Contra Deus. Então, aquele que tem uma palavra de Deus e não entrega, ele está resistindo a Deus. Aquele que tem um chamado de Deus e não se lança, está resistindo Deus. E aí, querido, dá para tirar braço de força com Deus? Você vai ganhar? Não, não. Agora, a grande essência do que Tiago fala dessa sujeição é que quando eu me submeto a Deus, sabe que Deus, Ele concede, Tiago diz no 4:10, olha, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem vai te exaltar é Deus. Quem vai te colocar de pé é Deus. Quem vai te posicionar em lugares altos é Deus. Mas você tem que se permitir, se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. Se você nesta noite se submeter, se sujeitar, se humilhar e dizer, Deus, eu estou aqui, eu realmente, as minhas forças, o que eu quero, Deus, o que a minha carne quer, o que a minha carne deseja, eu gosto das coisas do mundo, eu gosto dos deleites, eu gosto disso, não é? Se eu for construir tudo aquilo que falei do início, eu gosto, Deus, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu curto mesmo isso aqui, mas é o seguinte, eu vou me sujeitar a Ti. Faça, Senhor, o que o Senhor quiser. Muda a minha vida, muda meu pensamento, tira estes desejos da minha alma, do meu ser, do meu coração. Deus vai te exaltar. Basta que você sujeite-se diante dele. Glórias ao nome do Senhor.